E aí, meus amigos? Cleiton aqui, mais uma vez na Chopper Road 150, dando uma volta aqui na minha motoca, nesta excelente máquina, uma verdadeira máquina de fazer sorrisos. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025, praticamente o mês de janeiro já está chegando ao fim. E para muita gente que não acredita, quando se fala que os tempos seriam abreviados, muita gente não dá a mínima, não crê que há uma verdade nestas palavras. Não é de hoje que eu vejo muita gente no YouTube, que tem canais grandes ou até mesmo alguns canais em ascensão, que realmente se preocupam em atender o seu público-alvo a falar sobre os assuntos dos quais os canais são desenvolvidos, né? Por exemplo, pessoas com canais grandes de moto vão sempre falar sobre notícias de moto ou qualquer coisa relacionada à moto. O mesmo para carro. E o mesmo serve para canais que falam de jogos, canais que falam sobre decoração de ambientes, canais que falam sobre N assuntos. Existem vários canais que falam sobre um monte de coisa. Só que nos tempos que nós estamos vivendo, tem muita gente que está com sede de um assunto em particular. Mas é difícil você encontrar certos canais que falam de moto, como o meu, ou que às vezes também eu falo de carro, mas que também abordam este ponto, que é falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia. E aí você deve estar se perguntando, mas se eu quisesse ouvir sobre Bíblia, eu ia num canal bíblico, eu ia para uma igreja. Pois é, mas nem todo mundo vai para a igreja. Muita gente fala, se eu quisesse ver alguma coisa, eu procurava, mas ninguém procura ouvir sobre a palavra de Deus, a não ser que você realmente queira saber sobre Deus. Muitas pessoas têm uma oportunidade de ouro, de poder atingir várias pessoas para falar sobre Jesus. Porque estamos numa época em que precisamos falar de Cristo. E eu estou muito feliz com uma questão que acontece já faz um tempo, com alguns vídeos que eu estou lançando, que volta e meia, quando eu falo um pouco sobre Jesus, estou falando de moto e estou falando de Jesus, que nem agora. Eu estou passeando aqui na minha Chopper Road, estou voltando para casa, na verdade, mas eu também aproveito para falar um pouco sobre Jesus, sobre como Deus é maravilhoso na minha vida. E aí, volta e meia eu vejo comentários falando, que legal, você fala de Jesus, tem um canal sobre motos, é tão difícil achar alguém que é cristão em canal de motos que fala de Jesus, que fala da Bíblia. Porque o meu canal, ele nasceu de uma brincadeira. Mas depois que eu descobri que Jesus é o único caminho para mudar a minha vida e que me mudou, e estou em constante mudança, uma coisa que eu posso falar sem medo de errar é que usar essa minha brincadeira, né, esse meu hobby de poder pegar a minha moto, gravar um vídeo e ao mesmo tempo falar um pouco da palavra de Deus, é uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Você pode olhar a moto que eu estou usando, eu falo um pouco da moto. Se você gosta de ouvir sobre a moto, eu falo um pouco sobre a moto. Mas eu volta e meia também falo sobre Jesus. Porque o ponto principal, a questão que nós devemos lembrar é que falar de Deus é o mais importante atualmente. Ainda que algumas pessoas não estejam entendendo o tempo que nós estamos vivendo. E por que eu estou abordando esse assunto? Basicamente, toda vez que eu vejo um comentário onde as pessoas falam, nossa, que bom que você está falando de Jesus, um canal que fala de Bíblia, eu vejo que as pessoas estão com a necessidade de ouvir falar a palavra do Senhor. E na Bíblia tem um relato onde Jesus estava num poço, ali ou perto ou na cidade de Samaria, ou perto da cidade de Samaria, e nesse poço onde as pessoas coletavam água, tinha uma mulher que ela de vez em quando coletava também água, né? Só que ela tinha uma particularidade, ela não ia junto com as outras pessoas, ela preferia
evitar ir com as outras mulheres. Ela gostava de ir sozinha coletar água, mas há uma explicação para isso. Então, mais especificamente falando, quando Jesus tem esse diálogo com essa mulher de samaritana, há uma explicação muito importante a respeito de um ponto que vale muito a pena mencionar. É sobre Jesus falando a respeito da necessidade de se beber água, mas não a água que mata a sede que nós conhecemos quando vamos pegar uma garrafa de água ou pegar água no filtro, num bebedouro. A água que Jesus se referia é a água da vida eterna, é a água da vida, a água que nunca acaba, a água que quando você bebe, você nunca mais sente sede, porque vem da fonte infinita, que é Jesus. A palavra de Deus, a presença de Deus é a água da vida. Eu vejo que pessoas estão sedentas por esse tipo de palavra, por esse tipo de vídeo. Eu vejo tantas pessoas com canais enormes, que eu entendo, eu sei que as pessoas têm esses canais grandes com o intuito de falar sobre moto, carro, tudo. Tem canal de moto muito grande que não vai ficar falando de outros assuntos tão facilmente falando, porque essas pessoas, elas estão focadas em ter o seu público, em falar sobre esses assuntos. Só que eles estão perdendo uma oportunidade de ouro de trazer o que verdadeiramente importa, que é a palavra de Deus. E talvez você não acredite, talvez você seja espírita, acredite em religiões africanas, talvez você não acredite em nada, e aí você não quer saber da palavra de Deus, vai tirar sarro de mim nesse vídeo, ou vai querer falar alguma coisa grosseira, como infelizmente acontece quando eu começo a pregar, sabe, aqui nos vídeos, porque as pessoas estão esperando ouvir só apenas sobre moto, falar sobre Chopper Road, etc. Mas quando muitas dessas pessoas entenderem o quão importante é ouvir sobre a palavra de Deus e não sobre apenas moto, carro, essas coisas, essas pessoas vão valorizar a água da vida, a água que mata a sede espiritual. E muitas pessoas estão por aí gravando seus vídeos sobre novidades de moto ou sobre como está a sua moto nova. Não é errado, não é errado, mas é uma pena que tantas pessoas como essas não falam também da palavra de Deus. Talvez porque não acreditem, talvez porque não é o intuito dessas pessoas falar sobre esse assunto. Eu entendo perfeitamente que nem todo mundo vai dar ênfase a algo que não acredita. Mas se essas pessoas soubessem o que estão perdendo, exatamente como a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, é justamente isso. Jesus está explicando para a mulher samaritana, se ela soubesse com quem ela estava falando, ela iria buscar de todo o coração ter esta experiência que só Jesus pode permitir, que é trazer a verdadeira água da vida, que é verdadeiramente estar na presença de Deus, buscando aquele que pode trazer tudo que essa pessoa precisa de verdade. Mas muita gente, infelizmente, não sabe disso, ou não quer saber, ou simplesmente não está nem aí. Porque tem muita gente que está preocupado única e exclusivamente com seus próprios interesses, sua vida, seu canal e seus assuntos do canal. Porque para muitas pessoas é mais importante falar sobre a nova moto, o novo carro. Porque falar de Jesus não dá engajamento, não vai dar nenhuma visualização. Eu não busco visualização, quer dizer, eu busco sim, porque eu quero que a maior parte, ou todas as pessoas, né, venham a ouvir falar de Jesus, porque é a única coisa que importa. Eu posso ter a melhor moto, eu posso ter o melhor carro, mas se você, meu cara, estiver aí do outro lado, não ouvir falar de Jesus, não importa o recurso que eu tenha. O verdadeiro assunto é falar, ouvir, é falar da palavra de Deus. Porque só Jesus é capaz de te tirar de toda e qualquer situação onde, por Ele
te permitir ter a oportunidade de ter a vida eterna. Ele vai tirar todas as preocupações, todas as questões que você acha importante, vão se mostrar algo que você precisa colocar em segundo plano. Não é algo que vai ser feito do dia para a noite, mas é como ele conversando com a mulher samaritana, ele explica. Se ela soubesse com quem ela estava falando, ela iria ter os olhos abertos. E quando Jesus, conversando com ela, revela coisas que somente ela sabia, ela percebe que não estava falando com qualquer pessoa, e a vida dela começou a ser transformada naquele instante. E ela se permitiu ouvir algo diferente. Tem muitas pessoas que estão procurando ver conteúdo sobre moto, carro, como eu falei, né? Eu consumo esse tipo de conteúdo também, eu gosto, mas ele não é a minha fonte primária de vídeos. Eu tenho aquilo que eu realmente vejo que é muito mais importante, que é buscar os ensinamentos e a palavra de Deus. Porque é nisso, é isso que vai separar todo aquele que vive nessa terra daqueles que querem viver com Jesus na vida eterna. Mas é isso. Se você gosta de ouvir sobre carro, sobre moto e tudo assim, né? Falo sobre esses assuntos aqui no meu canal. Mas dê uma oportunidade para você ouvir um pouco sobre Deus. Quando você se permite ouvir sobre Deus, você vai ver que tem uma coisa importante. Você talvez não saiba, mas você tem sede de ouvir a palavra de Deus. Mas tem coisas que estão tirando a tua sede espiritual e você não percebe. É isso. Essa é a mensagem para hoje. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Fique na graça de Cristo. E, se Deus permitir, nos vemos num próximo vídeo. Falou, meus caros. Forte abraço.